O sol de fim de tarde em Cotia, já declinante, lançava longas sombras sobre a rua movimentada, tingindo o asfalto com tons de laranja e roxo. O ar, ainda quente apesar da hora, carregava a buzina incessante dos carros, o murmúrio das conversas apressadas e o aroma fugaz de comida de rua. Em meio a essa sinfonia urbana, uma melodia singela, quase hesitante, lutava para ser ouvida. Vinha de um garoto franzino, de não mais que 10 anos, sentado em um degrau de concreto em frente a uma loja de ferragens. Seus joelhos magros estavam encolhidos sob o corpo pequeno, os braços finos abraçando um violão surrado, visivelmente mais velho e castigado que o próprio menino. A madeira escura ostentava cicatrizes de arranhões e lascas, testemunhas silenciosas de incontáveis melodias e talvez de alguns tombos inevitáveis. As cordas, nem sempre afinadas com precisão, vibravam sob os dedos ágeis, ainda que um pouco ásperos do garoto. Ele cantava com a voz pura e um tanto rouca, uma canção antiga que sua avó lhe ensinara, sobre a beleza da natureza e a esperança que renasce a cada amanhecer. Seus olhos grandes e escuros, emoldurados por cílios longos, ora fitavam as cordas do violão, ora se elevavam timidamente para os transeuntes em busca de um olhar, um reconhecimento, quem sabe, uma moeda. Ao seu lado, no chão poeirento, um pedaço de papelão amassado servia de palco improvisado e de coletor de esmolas. Nele, rabiscado com letras infantis e um tanto inseguras, lia-se: "Uma moeda por uma canção". A tinta da caneta azul estava desbotada em alguns pontos, como se a frase tivesse sido escrita e reescrita inúmeras vezes, carregando consigo a persistência e a vulnerabilidade daquele pequeno artista de rua. A maioria das pessoas passava apressadamente, absorta em seus próprios pensamentos e preocupações. Alguns lançavam olhares rápidos e indiferentes ao garoto, outros sequer o notavam em meio ao turbilhão da vida urbana. Mas havia também aqueles que desaceleravam o passo, atraídos pela melodia melancólica ou pela aura de fragilidade que emanava daquele menino solitário. E, ocasionalmente, uma mão hesitante mergulhava no bolso, depositando 1 ou 2 moedas no papelão amassado. Um pequeno gesto de reconhecimento que iluminava brevemente o rosto do garoto com um sorriso tímido e agradecido. A vida de Miguel não era fácil. Desde muito cedo, a ausência dos pais o lançara nos braços carinhosos, porém exaustos, de sua avó, Dona Aurora. Uma mulher de fibra, com rugas profundas que contavam histórias de luta e resiliência, e um coração generoso que transbordava amor por aquele neto órfão. Moravam em um pequeno barraco na periferia de Cotia, onde as paredes de tijolo aparente mal protegiam do frio e da umidade, e a escassez era uma companheira constante. Dona Aurora trabalhava como faxineira em casas de família, services. Ela se esforçava ao máximo para garantir o sustento de ambos, mas o dinheiro era sempre curto, mal dando para cobrir as necessidades básicas. Miguel, apesar da pouca idade, sentia o peso da situação e buscava maneiras de ajudar. A música, que aprendera com a avó nas noites frias, ao som de um rádio antigo, tornou-se sua forma de contribuir, de transformar sua tristeza e a da avó em algo que pudesse tocar o coração das pessoas e, quem sabe, render algumas moedas. Todas as tardes, após a escola, Miguel pegava seu velho violão e caminhava pelas ruas movimentadas de Cotia, escolhendo sempre um ponto onde o fluxo de pessoas fosse maior. Cantava com a alma, depositando em cada nota a esperança de um futuro melhor, o carinho pela avó e a saudade dos pais que mal conhecera. Suas canções eram simples, mas carregadas de uma emoção genuína que, por vezes, conseguia romper a barreira da indiferença. Naquele fim de tarde em particular, o cansaço já começava a pesar sobre os ombros de Miguel. A voz já não saía com a mesma facilidade e seus dedos doíam de tanto dedilhar as cordas do violão.
As poucas moedas que jaziam no papelão não eram suficientes sequer para comprar o pão da janta. Um suspiro silencioso escapou de seus lábios, misturando-se à melodia da canção. De repente, um carro preto e luxuoso, com vidros levemente escurecidos, diminuiu a velocidade e parou a poucos metros de onde Miguel estava cantando. O barulho suave do motor potente contrastava com o ruído ambiente da rua. Por alguns instantes, Miguel parou de cantar, seus olhos arregalados fixos no veículo imponente. Quem estaria ali dentro? Um pensamento fugaz de receio cruzou sua mente. A porta traseira do carro se abriu lentamente, e de lá saiu uma mulher elegante, vestida com roupas de grife discretas e óculos de sol grandes que lhe ocultavam parcialmente o rosto. Seus cabelos castanhos, impecavelmente arrumados, brilhavam sob a luz crepuscular. Ela falava ao celular, com uma voz firme e profissional, gesticulando enquanto caminhava em direção ao garoto. Miguel, um pouco intimidado, apertou o violão contra o peito, sem saber o que esperar. A mulher encerrou a chamada com um breve "Sim, ligo assim que tivermos novidades", e guardou o celular na bolsa. Só então, seus olhos, protegidos pelas lentes escuras, se fixaram em Miguel. Havia algo naquela mulher que emanava poder e sofisticação, um contraste gritante com a humildade e a simplicidade daquele garoto de rua. Mas, ao mesmo tempo, havia em seu olhar uma curiosidade genuína, talvez até uma certa melancolia. Ela se aproximou lentamente, seus saltos altos ecoando suavemente no asfalto. Parou a poucos passos de Miguel, observando-o em silêncio por alguns instantes. O garoto sentiu seu rosto corar sob o escrutínio daquela mulher misteriosa. Finalmente, ela quebrou o silêncio com uma voz suave, porém carregada de uma certa autoridade. "Você estava cantando uma canção muito bonita. Qual é o seu nome?" Miguel hesitou por um instante, surpreso por ter sido notado. "Meu nome é Miguel, senhora." Sua voz saiu um pouco trêmula. A mulher sorriu levemente, um gesto que suavizou as linhas firmes de seu rosto. "Prazer, Miguel. Meu nome é Isabela Fontana." Ela estendeu a mão em direção ao garoto. Miguel, um pouco sem jeito, limpou a mão na calça surrada antes de apertar a mão elegante e macia da mulher. Aquele simples toque deixou uma marca em sua memória, a sensação de um mundo completamente diferente do seu. Isabela Fontana. O nome ecoou na mente de Miguel sem que ele soubesse o real significado por trás dele. Ele não fazia ideia de que aquela mulher à sua frente era uma das produtoras musicais mais influentes do país, responsável pelo lançamento de inúmeros artistas de sucesso. "Você tem uma voz muito especial, Miguel", disse Isabela, seus olhos por cima dos óculos de sol fixos no garoto. "E essa canção, ela tem uma melodia tocante." O coração de Miguel começou a bater um pouco mais rápido. Um elogio daquela senhora tão bem vestida era algo inesperado, algo que jamais imaginaria acontecer em uma tarde qualquer na rua. "Foi minha avó que me ensinou", respondeu Miguel, um leve orgulho em sua voz. "Ela canta muito bonito." "Eu imagino", disse Isabela, seu olhar vago por um instante, como se recordasse de algo distante. "Você canta por prazer?" Miguel hesitou novamente. A verdade era que ele cantava por necessidade para ajudar a avó. Mas havia também o prazer, a alegria que a música lhe proporcionava, a sensação de se expressar através das melodias. "Eu canto porque gosto, senhora", respondeu ele finalmente com sinceridade. "E também para ajudar minha avó." Isabela assentiu lentamente, seus lábios formando uma linha pensativa. Ela olhou para o pedaço de papelão no chão, para as poucas moedas que ali repousavam. "Uma moeda por uma canção", leu ela em voz baixa. "É assim que você ganha a vida." Um misto de vergonha e resignação tomou conta de Miguel. Ele abaixou a cabeça, as bochechas coradas. "Sim, senhora, é o que eu consigo fazer."
Isabela Fontana suspirou levemente, um som quase inaudível que se perdeu no burburinho da rua. Ela parecia ponderar algo, seus olhos ocultos pelos óculos escuros transmitindo uma intensidade silenciosa. Após alguns segundos de silêncio, ela se abaixou, pegando uma das moedas do papelão. Era uma moeda de R$1, a maior que Miguel havia recebido naquela tarde. Ela a segurou entre os dedos por um instante, observando o brilho metálico sob a luz do sol poente. Então, ela levantou os olhos para Miguel e, pela primeira vez, o garoto sentiu que havia algo mais por trás daquela fachada de mulher poderosa. Havia uma faísca de emoção, talvez até de reconhecimento em seu olhar. "Miguel", disse ela, sua voz agora mais suave, quase um sussurro. "Eu quero te ouvir cantar outra música. Uma música que venha do seu coração. E eu te darei muito mais do que uma moeda por ela." O coração de Miguel disparou. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo importante estava prestes a mudar em sua vida. Olhou para o violão em seus braços, para as cordas gastas que tantas vezes haviam sido a sua consolação e a sua esperança. Respirou fundo, buscando inspiração nas lembranças de sua avó, no calor do sol que se despedia e na súbita e inesperada atenção daquela mulher misteriosa. Seus dedos encontraram as cordas, hesitantes no início, mas logo ganhando firmeza e confiança. E então, no meio da rua movimentada de Cotia, sob o olhar atento de uma produtora musical milionária, Miguel começou a cantar. Uma canção diferente, uma melodia que falava de seus sonhos, de suas lutas e da esperança que teimava em florescer em seu pequeno coração de artista de rua. A sombra da inocência ainda o envolvia, mas uma tênue luz de um futuro incerto, porém promissor, começava a brilhar sobre ele. O pedido de Isabela Fontana pairou no ar, denso e carregado de uma eletricidade que Miguel jamais sentira. Uma música que venha do seu coração. As palavras não eram uma simples solicitação, eram um convite, um desafio para que ele desnudasse sua alma ali, no asfalto sujo, sob o olhar de uma desconhecida cujo universo parecia feito de estrelas, enquanto o seu era de poeira. Por um instante, o medo o paralisou. O que ele, um menino de 10 anos, poderia ter em seu coração que interessaria a uma mulher como aquela? Suas dores, suas pequenas alegrias, a saudade que doía no peito, tudo parecia pequeno e insignificante diante daquele carro reluzente e daquelas roupas que certamente custavam mais do que sua avó ganhava em um ano inteiro de trabalho árduo. Mas então, ele olhou para as próprias mãos, calejadas pela pressão das cordas de aço, e para o corpo do violão, seu único confidente. Lembrou-se das noites em que o som do instrumento era a única coisa que abafava o barulho da chuva na telha de zinco ou o ronco de seu próprio estômago vazio. Lembrou-se do sorriso cansado de Dona Aurora, a verdadeira melodia de sua vida. A música não era uma escolha, era sua linguagem, a única forma que conhecia de traduzir o caos de sentimentos que o habitava. Fechando os olhos, Miguel respirou fundo, ignorando o barulho dos carros e o fluxo de pessoas. Ele não estava mais na rua, estava em seu pequeno quarto, com sua avó adormecida no cômodo ao lado e a lua como sua única plateia. Seus dedos, movidos por uma memória muscular e emocional, deslizaram pelas cordas, encontrando um dedilhado melancólico, uma harmonia que ele mesmo havia criado em uma noite de insônia e preocupação. E então, ele cantou. Sua voz, antes um fio trêmulo, ganhou uma força inesperada, uma clareza que parecia cortar o ar viciado da cidade. Não era uma canção que sua avó lhe ensinara, era sua. A letra, simples e crua, brotou de seus lábios como uma confissão. Melodia suave e melancólica. Minha casa é de vento, o teto é de céu. No prato, a esperança, um gosto de mel. Amargo às vezes. A mão da vovó, meu porto seguro, um traço de amor nesse mundo tão duro.
Isabela Fontana, que até então mantinha uma postura de profissionalismo contido, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela tirou os óculos de sol lentamente, revelando olhos castanho claros, surpreendentemente vulneráveis e intensos. A canção de Miguel era uma flecha. Cada palavra, cada nota, atingia em cheio o centro de um coração que ela, por anos, tentara proteger com camadas de sucesso, cinismo e distância. Naquela voz infantil havia uma verdade, uma pureza e uma dor que ela não encontrava nos estúdios de gravação climatizados entre artistas fabricados e letras compostas por comitês de marketing. O violão me abraça quando a noite esfria, cada moeda, um sonho, um pedaço de dia, que eu compro para ver o sorriso voltar no rosto de quem me ensinou a amar. A voz de Miguel embargou levemente na última frase, uma traição de sua fortaleza infantil. Uma lágrima solitária escapou de seus olhos fechados e desceu por sua bochecha empoeirada. Ele não a enxugou. Deixou-a ali, como parte da canção, como a nota final de sua performance. Quando o último acorde vibrou e se dissolveu no ar, um silêncio profundo se instalou ao redor deles. Era como se, por um instante, a cidade inteira tivesse prendido a respiração. Miguel abriu os olhos, ofegante, o peito subindo e descendo. Encarou Isabela Fontana, esperando por um veredito, por uma dispensa, talvez por uma moeda a mais. Mas a expressão da mulher era indecifrável. Ela estava completamente imóvel, os olhos fixos nele. O motorista do carro, um homem robusto chamado Roberto, que observava a cena pelo retrovisor, viu sua patroa, a implacável dama de ferro da indústria musical, levar a mão à boca, visivelmente abalada. Isabela piscou, como se despertasse de um transe. Um suspiro profundo escapou de seus lábios. Ela não disse nada por um longo momento. Apenas o observou, vendo não apenas um garoto pobre na rua, mas o reflexo de uma arte em seu estado mais puro e desesperado. Ela via talento bruto, uma joia não lapidada coberta pela lama da adversidade. Finalmente, ela se recompôs, a empresária assumindo novamente o controle, embora a emoção ainda tremeluzisse em sua voz. "Miguel", começou ela, a voz mais baixa que antes. Você compôs essa música?" Miguel apenas assentiu, ainda tentando recuperar o fôlego e o controle emocional. Isabela deu um passo à frente. De sua bolsa de couro, ela não tirou moedas. Tirou um porta-cartões elegante e dele um pequeno retângulo de papel grosso e texturizado. Agachou-se para ficar na altura dos olhos do menino, o cheiro de seu perfume caro envolvendo-o, um aroma de um mundo desconhecido. "Eu não vou te dar uma moeda", disse ela, estendendo-lhe o cartão. "Vou te dar uma oportunidade. Este é o meu cartão. Tem o meu nome, o nome da minha produtora e um número de telefone. Eu quero que você e sua avó me liguem. Amanhã. Eu quero conversar com vocês." Miguel olhou para o cartão, depois para o rosto da mulher. Seus olhos se arregalaram em descrença. O cartão parecia queimar em seus dedos. Isabela Fontana, CEO em produtora musical, Starlight Records. As letras douradas brilhavam sob a luz do poste que acabara de acender. "Mas, por quê?", gaguejou Miguel, a confusão e a esperança travando uma batalha em seu peito. Isabela deu um sorriso triste. "Porque faz muito tempo, Miguel, que uma música não me faz sentir." "E o que você tem aí?", disse ela, apontando para o coração do menino. "Não pode ser desperdiçado nas ruas." Ela se levantou, ajeitou a saia e de dentro da bolsa tirou uma nota de R$ 100, dobrada. Colocou-a delicadamente sobre o violão de Miguel. "Isto é pela canção de hoje, para que você e sua avó tenham um bom jantar. Mas o verdadeiro pagamento, nós discutiremos amanhã." Sem esperar por uma resposta, ela se virou e caminhou de volta para o carro, os saltos ecoando como um decreto. Entrou e fechou a porta. O carro de luxo partiu silenciosamente, desaparecendo no trânsito como uma miragem. Miguel ficou ali,
paralisado, o cartão em uma mão, a nota de R$ 100 na outra, o coração batendo descompassado como um tambor fora de ritmo. Olhou ao redor. As pessoas voltavam a passar. As buzinas soavam. A noite começava a cair de verdade sobre Cotia. Teria sido tudo um sonho? O papel grosso e a nota em suas mãos eram a prova de que fora real. Com os dedos trêmulos, ele guardou o cartão no bolso da calça como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Pegou a nota, as moedas, o pedaço de papelão e, com o violão a tiracolo, começou o longo caminho de volta para casa. A caminhada, que normalmente era feita com os pés arrastados pelo cansaço, hoje parecia flutuar. Cada passo o levava para mais longe do centro iluminado e para mais perto da realidade sombria da periferia onde morava. As ruas se tornavam mais escuras e esburacadas, as casas mais simples e precárias. O contraste entre o mundo que acabara de tocar e o seu próprio mundo nunca fora tão gritante. Finalmente, ele avistou seu lar. O pequeno barraco de tijolos sem reboco, aninhado entre tantos outros, com uma única lâmpada amarela pendurada na entrada, lutando para afastar a escuridão. O cheiro de terra molhada e de fumaça de lenha pairava no ar. Ele empurrou a porta de madeira, que rangeu em protesto. "Vó, cheguei!" Dona Aurora estava sentada em uma cadeira de plástico na pequena sala, que também servia de cozinha. Uma mulher de seus 60 e poucos anos, mas que aparentava muito mais, com os cabelos brancos presos em um coque frouxo e o rosto sulcado por uma vida de trabalho e preocupação. Ela remendava uma das calças de Miguel sob a luz fraca da lâmpada. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou com um sorriso que era o sol de Miguel. "Meu filho, já estava preocupada", disse ela, sua voz cálida, mas com uma nota de cansaço. Antes que Miguel pudesse responder, ela foi interrompida por uma tosse. Não era uma tosse comum. Era uma tosse seca, profunda e persistente que a fazia se curvar e lutar por ar. Miguel correu para o seu lado, o pânico familiar apertando seu peito. Ele segurou as costas dela, sentindo as vibrações do esforço. "Calma, vó, calma. Respira devagar", ele pedia, como fazia quase todas as noites. Quando a crise de tosse passou, Dona Aurora se endireitou, pálida e ofegante. "Essa tosse, cada dia pior", sussurrou ela, mais para si mesma. O médico da unidade básica de saúde havia dito que era uma bronquite crônica, agravada pela umidade da casa e pela poeira. Havia receitado um remédio, um spray que aliviava os pulmões, mas que custava caro. Um luxo que eles não podiam se permitir com frequência. O último frasco acabara na semana passada. Ver a avó assim, tão frágil, era a fonte de toda a angústia de Miguel. Era por isso que ele cantava. Era por aquele remédio, por um prato de comida mais farto, por um teto que não gotejasse sobre a cabeça dela. Com os olhos cheios de lágrimas, ele tirou a nota de R$ 100 do bolso. "Olha, vó, para a senhora, para a gente comprar o seu remédio e fazer uma janta de verdade." Os olhos de Dona Aurora se arregalaram ao ver a nota. "Meu Deus, Miguel, onde você conseguiu tudo isso? Menino, você não fez nenhuma besteira, fez?" O medo sobrepujou a surpresa em sua voz. "Não, vó, juro que não", ele se apressou em dizer. Seu coração ainda estava acelerado pela emoção do encontro. Foi uma mulher. Ela parou o carro, me ouviu cantar. Ela gostou, vó, gostou de verdade. E então, com uma excitação que ele mal conseguia conter, ele tirou o cartão de visita do bolso. Mostrou-o à avó, cujos olhos, cansados pela idade e pelo esforço de enxergar com pouca luz, tentavam decifrar as letras douradas. "Ela me deu isso. Ela se chama Isabela Fontana. Disse que é produtora de música. E disse pra gente ligar pra ela amanhã. Ela quer conversar com a gente, vó. Ela quer me ajudar." Dona Aurora pegou o cartão com as mãos trêmulas. O peso daquele pequeno papel parecia imenso. Ela olhou do cartão para o neto, cujo rosto brilhava com uma esperança tão intensa que chegava a doer. Ela,
que a vida ensinara a ser cética, a desconfiar de promessas fáceis e da bondade dos ricos, sentiu o coração dividido. Queria acreditar, queria se permitir sonhar junto com seu menino. Mas o medo era um velho conhecido, um guardião que a protegia de novas decepções. Enquanto ela ponderava, outra crise de tosse, mais forte e mais longa que a anterior, a sacudiu violentamente. Miguel a amparou, o rosto contorcido em desespero. Naquele momento, o cartão de Isabela Fontana na mão enrugada de sua avó deixou de ser apenas uma promessa ou um sonho distante. Diante do sofrimento real e imediato da mulher, que era todo o seu mundo, aquele pequeno retângulo de papel se transformou na única e mais desesperada tábua de salvação que eles tinham. A luta de Miguel acabara de ganhar um novo e urgente capítulo. Com certeza. A noite foi longa no pequeno barraco na periferia de Cotia. O sono, um visitante esquivo, lutou para se instalar em meio à tempestade de emoções que se abatera sobre avó e neto. Para Miguel, a excitação era uma febre que o mantinha desperto. Os olhos arregalados no escuro, repassando cada segundo do encontro com Isabela Fontana. O toque do cartão de visita, que ele guardara debaixo do travesseiro, era um lembrete constante de que o impossível talvez tivesse acontecido. Ele imaginava estúdios de gravação, luzes, um violão novo com cordas que não machucassem seus dedos. Era um sonho tão vívido e colorido que quase ofuscava a realidade cinzenta ao seu redor. Para Dona Aurora, a noite foi um carrossel de esperança e medo. Deitada em sua cama, ela ouvia a respiração suave do neto no outro cômodo e o chiado de seus próprios pulmões. A nota de R$100, agora guardada em uma latinha de biscoitos, junto com suas poucas economias, era a prova tangível da bondade daquela mulher. Mas a vida a ensinara que o mundo dos ricos era um oceano perigoso, cheio de correntes traiçoeiras e tubarões disfarçados de benfeitores. O que aquela mulher poderosa realmente queria com seu Miguel? Seria um interesse genuíno ou apenas um capricho passageiro de uma milionária entediada? O medo de ver a esperança de seu neto ser esmagada era quase tão grande quanto o medo de sua própria doença. Quando os primeiros raios de sol se infiltraram pelas frestas da janela, encontraram os dois já de pé. Havia uma urgência silenciosa no ar. Com parte do dinheiro, Miguel correu até a farmácia e voltou com o precioso spray para bronquite e pão fresco para o café da manhã. A primeira borrifada do remédio trouxe um alívio quase instantâneo para Dona Aurora, um suspiro profundo e menos sofrido que encheu o coração de Miguel de uma alegria imensa. Aquele simples ato, proporcionado pelo encontro do dia anterior, era um argumento poderoso contra o ceticismo de sua avó. "Precisamos ligar, vó", disse Miguel, enquanto comiam o pão, um luxo que raramente tinham. Ela disse para ligar hoje. Dona Aurora olhou para o cartão sobre a mesa. As letras douradas pareciam zombar da simplicidade de sua toalha de mesa de plástico. "E se for engano, meu filho? E se ela já se arrependeu?" "Ela não vai se arrepender", afirmou Miguel com a certeza inabalável das crianças. "Ela gostou da minha música. Eu vi nos olhos dela." A convicção do neto acabou por vencer a hesitação da avó. Eles não tinham telefone em casa. A opção era o orelhão na esquina, perto do mercadinho. Dona Aurora vestiu seu melhor vestido, um floral desbotado que guardava para ir à igreja, e penteou os cabelos com um cuidado extra. Miguel colocou a camisa menos surrada que tinha. Juntos, caminharam até o telefone público, o cartão de visita sendo passado de uma mão trêmula para a outra. Dona Aurora inseriu as moedas com dedos nervosos e discou o número. O som da chamada, completando, parecia ecoar por toda a rua. Miguel prendeu a respiração ao seu lado. "Starlight Records, bom dia", atendeu uma voz feminina, profissional e um pouco apressada. O coração de Dona Aurora gelou. Era um lugar de verdade, uma empresa. "Bom dia. Eu gostaria de falar com a senhora Isabela Fontana, por favor."
Houve uma pausa do outro lado da linha. E quem gostaria de falar com ela? A voz tinha um tom de quem barra dezenas de ligações por dia. É a Aurora, a avó do Miguel, o menino do violão. Ela nos deu o cartão ontem. Outra pausa, mais longa desta vez. Miguel apertou o braço da avó, o medo começando a se infiltrar em sua certeza. Talvez ela estivesse certa. Um momento, por favor, disse a voz, agora com um pingo de curiosidade. O som de uma música de espera, uma melodia pop eletrônica preencheu a linha. Um som tão alienígena para aquele canto de Cotia que parecia vir de outro planeta. Os segundos se arrastaram como minutos. E então, uma nova voz, quente e familiar, soou no telefone. Dona Aurora, é a Isabela. Dona Aurora soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Senhora Isabela, desculpe o incômodo. Incômodo algum, minha querida. Eu estava esperando sua ligação. A voz de Isabela era calma e reconfortante. Miguel está aí com a senhora? Sim, senhora. Está aqui do meu lado. Ótimo. Escutem, eu não quero tratar de um assunto tão importante por telefone. Vocês poderiam vir até o meu escritório hoje, aqui na Starlight. Eu gostaria de conversar com vocês pessoalmente. Ir até o escritório dela. A ideia era aterrorizante. Onde ficava isso? Como chegariam lá? Nós não sabemos onde fica, senhora. Somos de Cotia. Não se preocupe com nada. Roberto, meu motorista, o mesmo de ontem, vai buscá-los. Ele conhece a região. Que horas seria bom para vocês? Daqui a 2 horas está bom? A eficiência e a rapidez de Isabela eram desconcertantes. Antes que Dona Aurora pudesse processar, ela já havia concordado. Isabela deu instruções precisas, pediu um ponto de referência e se despediu com um "até logo", que soava como uma promessa. A ligação terminou. Avó e neto se olharam, atônitos. Um carro viria buscá-los. Um carro de luxo, como o de ontem, viria até a entrada de sua comunidade para levá-los a um mundo que eles só conheciam pela televisão. O ponto de virada não era mais uma possibilidade. Era um evento marcado para dali a 2 horas. A espera foi angustiante. Eles voltaram para casa, trocaram de roupa mais uma vez, tentando parecer o mais apresentáveis possível. Exatamente no horário combinado, o mesmo sedã preto e reluzente surgiu na rua principal, parando perto do mercadinho. As pessoas pararam para olhar, cochichando, curiosas, para saber quem eram os destinatários de tamanha opulência. Roberto, o motorista, desceu do carro, formal e educado, e abriu a porta para eles. Entrar no carro foi como cruzar um portal. O cheiro de couro novo, o silêncio abafado e o ar-condicionado gelado eram um contraste violento com o calor e o barulho da rua que deixavam para trás. Miguel olhava pela janela fascinado, enquanto o carro deslizava pelas ruas esburacadas da periferia e ganhava as vias expressas em direção a São Paulo. A paisagem mudava drasticamente. Os barracos davam lugar a prédios, as lojas de bairro a shopping centers, até que finalmente se viram cercados por arranha-céus de vidro e aço que pareciam perfurar o céu. O carro parou em frente a um edifício imponente, com Starlight Records, gravado em letras prateadas sobre uma fachada de vidro escuro. Roberto os acompanhou até a entrada, onde portas de vidro deslizaram automaticamente. O saguão era vasto, com piso de mármore polido que refletia as luzes embutidas no teto alto. Nas paredes, discos de ouro e platina emoldurados contavam a história de sucesso da gravadora. Pessoas bonitas e bem vestidas passavam apressadamente, falando em celulares, carregando tablets, exalando um ar de importância. Miguel e Dona Aurora encolheram-se, sentindo-se como 2 pardais que haviam entrado por engano em um ninho de águias. Suas roupas simples e sapatos gastos nunca pareceram tão inadequados. Isabela Fontana está esperando por vocês, anunciou Roberto à recepcionista, uma jovem de aparência impecável, que os mediu de cima a baixo com um olhar rápido e quase imperceptível de estranheza.
Pois não. Sala de reuniões A. Ela já vem, disse a moça, voltando sua atenção para a tela do computador. Eles foram conduzidos por um corredor branco e minimalista até uma sala com uma parede inteira de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da cidade. No centro, uma longa mesa de madeira escura cercada por cadeiras de design. Miguel nunca tinha visto nada parecido. A porta se abriu e Isabela Fontana entrou sorrindo. Hoje ela usava um terninho de calça elegante, mas seu sorriso era caloroso e genuíno, dissipando instantaneamente parte da tensão no ar. Dona Aurora, Miguel, que bom que vieram. Por favor, sentem-se, disse ela, indicando as cadeiras. Aceitam uma água, um café, um suco, Miguel? Eles aceitaram uma água, mais por nervosismo do que por sede. Isabela sentou-se à frente deles, não na cabeceira da mesa, como uma chefe, mas mais perto, como uma igual. Eu quero ir direto ao ponto, pois sei que devem estar ansiosos, começou ela, juntando as mãos sobre a mesa. Miguel, o que eu ouvi ontem não foi apenas um menino cantando. Foi um artista. Você tem um dom raro, uma capacidade de transmitir emoção que muitos cantores profissionais passam a vida inteira tentando alcançar. Miguel corou, olhando para os próprios pés. E eu sei, Dona Aurora, continuou Isabela, virando-se para a Chavó, que a vida não tem sido fácil. Sei o que é lutar para colocar comida na mesa e criar um filho. Acredite, eu sei. Houve uma sinceridade em sua voz que tocou Dona Aurora. O talento de Miguel é uma semente, mas uma semente precisa de terra boa, de água, de sol para crescer. Deixá-la na rua, sob o sol forte e a chuva, é um desperdício que eu não posso permitir. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de ambos. Eu quero propor um acordo de desenvolvimento. Não é um contrato de gravação ainda, é algo mais importante, é um investimento no futuro do Miguel. Ela então detalhou a proposta, e cada palavra era como uma nota de uma canção de esperança. A Starlight Records arcaria com os custos de aulas de violão com um dos melhores professores da cidade, aulas de canto para aprimorar sua técnica e proteger sua voz, e um tutor particular para garantir que ele não apenas acompanhasse a escola, mas se destacasse. E então veio a parte que fez Dona Aurora prender a respiração. E para que Miguel possa se dedicar a isso sem preocupações, e para que a senhora, Dona Aurora, possa descansar e cuidar da sua saúde, a gravadora oferecerá uma ajuda de custo mensal, um valor suficiente para que vocês possam se mudar para um lugar melhor, mais saudável e para que a senhora não precise mais fazer faxinas. Considere um adiantamento, um investimento no nosso futuro artista. As lágrimas que Dona Aurora segurara por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão profundo, tão avassalador, que parecia dissolver anos de peso e cansaço de seus ombros. Ela olhou para Miguel, que a encarava com os olhos brilhando, uma pergunta silenciosa em seu rosto. Esse mundo, ele é muito diferente do nosso, senhora, sussurrou Dona Aurora, a voz embargada. Tenho medo pelo meu neto. Isabela estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a de Dona Aurora. A sua era macia, mas firme. Eu entendo seu medo, e eu lhe dou minha palavra. Eu mesma cuidarei de Miguel como se fosse meu. Ele terá a melhor orientação, mas nunca o forçaremos a ser algo que ele não é. A pureza que ele tem é o seu maior tesouro. Meu trabalho será lapidar a joia, não quebrar a pedra. O encontro daquelas duas mãos, a da trabalhadora com as palmas grossas e a da empresária com as unhas feitas, era uma ponte sendo construída entre dois mundos. Naquele toque, Dona Aurora não sentiu arrogância ou pena. Sentiu respeito. Sentiu verdade. Ela olhou para Miguel, para a esperança pura e radiante em seu rosto. Como ela poderia negar aquilo a ele? Como poderia deixar que o medo dela aprisionasse o futuro de seu menino? Respirando fundo, ela apertou a mão de Isabela.
Nós aceitamos, senhora. Nós aceitamos. Naquele momento, na sala de reuniões com vista para a cidade de São Paulo, o destino de Miguel foi selado. O menino que cantava por moedas na rua acabara de receber a chave para um novo universo. O ponto de virada não era mais uma curva na estrada. Era uma porta que se escancarava para um futuro inimaginável. As semanas que se seguiram à reunião na Starlight Records foram um borrão de novidades e transformações tão rápidas e profundas que Miguel, por vezes, se beliscava para ter certeza de que não estava imerso no mais elaborado dos sonhos. A primeira e mais significativa mudança foi o adeus ao barraco úmido e barulhento. Com a ajuda de Roberto, o motorista de Isabela, que se revelou um homem de poucas palavras, mas de uma gentileza imensa, eles encontraram um pequeno apartamento em um bairro simples, mas digno, de Cotia. Não era um palácio, mas para eles era o paraíso. O apartamento tinha 2 quartos, uma cozinha onde Dona Aurora podia cozinhar sem se preocupar com a fumaça ou a falta de gás. E o mais importante, janelas de vidro que se fechavam por completo, barrando o frio e a umidade que tanto mal faziam aos pulmões da avó. No dia da mudança, enquanto Miguel explorava seu próprio quarto pela primeira vez na vida, ele encontrou Dona Aurora parada no meio da sala, chorando silenciosamente. Não eram as lágrimas de dor ou cansaço que ele conhecia tão bem, mas lágrimas de puro e avassalador alívio. Ela passava as mãos calejadas pelas paredes lisas e recém-pintadas, como se tocasse em algo sagrado. Um teto de verdade, meu filho, ela sussurrou, abraçando-o com força. Um teto que não nos ameaça. Com a estabilidade do novo lar e o remédio sempre à mão, a saúde de Dona Aurora melhorou visivelmente. A tosse persistente diminuiu, dando lugar a uma respiração mais fácil e a um brilho renovado em seus olhos. Ela parou com as faxinas e, pela primeira vez em décadas, suas mãos tiveram tempo para descansar. Ela passou a se dedicar a cuidar de Miguel, a cozinhar suas comidas favoritas e a preencher o novo apartamento com o calor de um lar que a adversidade lhes negara por tanto tempo. Enquanto isso, a vida de Miguel se desdobrava em um ritmo frenético e excitante. 2 vezes por semana, Roberto o buscava para levá-lo a São Paulo. Lá, ele tinha aulas com o maestro Antônio, um violonista clássico de renome, de cabelos brancos e olhar severo, que, após ouvir Miguel tocar pela primeira vez, apenas balançou a cabeça e murmurou: "Onde você esteve escondido, menino? Isso não se aprende, isso se nasce sabendo." Sob a tutela do maestro, o talento bruto de Miguel começou a ser lapidado. Ele aprendeu teoria musical, a ler partituras, a posicionar os dedos com uma precisão que extraía das cordas sons que ele nem sabia que existiam. Ele também tinha aulas com uma fonoaudióloga que o ensinava técnicas de respiração e projeção vocal para proteger sua voz e um tutor particular que o ajudava com as matérias da escola, garantindo que a nova rotina não o prejudicasse nos estudos. Miguel era como uma esponja. Absorvia tudo com uma fome de aprender que encantava seus professores. Aquele mundo de conhecimento e arte era o alimento pelo qual sua alma sempre ansiara. Em uma tarde ensolarada, Isabela o convocou à Starlight Records. Quando ele chegou à sua sala, encontrou sobre a mesa um estojo de violão, preto e robusto, muito diferente da capa de tecido remendada de seu velho companheiro. "Achei que estava na hora de você ter uma ferramenta à altura do seu talento", disse Isabela com um sorriso. Com o coração aos pulos, Miguel abriu o estojo. Lá dentro, repousando sobre um veludo azul profundo, estava o violão mais lindo que ele já vira. A madeira tinha um tom de mel, polida até brilhar, e as cordas prateadas pareciam prometer melodias celestiais. Era um violão profissional, um instrumento de verdade. Ele o pegou nas mãos com uma reverência quase religiosa. O peso, o cheiro da madeira nobre, a suavidade do braço do instrumento,
Tudo era perfeito. "Toque para mim, Miguel", pediu Isabela. Ele dedilhou um acorde. O som que encheu a sala era rico, profundo e cristalino. Era a voz que ele sempre ouvira em sua cabeça, mas que seu velho violão nunca conseguira reproduzir. Com os olhos cheios de lágrimas de gratidão, ele tocou a mesma canção que compusera na rua, a canção da alma. Mas agora, com a técnica apurada e a alma mais leve, a música ganhou uma nova dimensão, uma mistura de melancolia pela lembrança do passado e uma esperança vibrante pelo presente. Isabela ouviu em silêncio, os olhos fechados, visivelmente comovida. A aposta que fizera naquele menino de rua estava se pagando de uma forma que nem ela mesma antecipara. O progresso de Miguel era tão notável que Isabela decidiu que era a hora do próximo passo. Ele precisava se familiarizar com o coração da gravadora, o estúdio de gravação. "É lá que a mágica acontece, Miguel", explicou ela, enquanto o guiava por um corredor com portas acústicas pesadas. "É onde as canções ganham vida." O estúdio era um santuário de tecnologia. Uma enorme mesa de mixagem, com centenas de botões e luzes piscantes, dominava a sala de controle, separada da sala de gravação por um vidro grosso. Miguel olhava para tudo com os olhos arregalados de um peregrino chegando à Terra Santa. Naquele dia, a sala de gravação estava ocupada. Do outro lado do vidro, um jovem de uns 17 anos, com cabelos descoloridos e roupas de grife, gesticulava para o engenheiro de som com impaciência. Uma batida pop genérica e pesada vazava pelas portas. "Aumenta o autotune no refrão, cara. Minha voz tem que soar perfeita, entendeu?", dizia o jovem com uma arrogância que contrastava com sua performance medíocre. "Aquele é Enzo", sussurrou Isabela para Miguel, com uma ponta de cansaço na voz. "É um dos nossos artistas. O pai dele é um investidor importante na Starlight." Nesse momento, Enzo saiu da cabine de gravação e deu de cara com Isabela e seu protegido. Ele percorreu Miguel dos pés à cabeça com um olhar de desdém, notando suas roupas simples e seus tênis gastos, que, embora limpos, não eram de nenhuma marca famosa. "E aí, Isa", disse Enzo, com uma familiaridade forçada. "Fazendo tour com os fãs? Ou esse é o novo projeto social da gravadora?" Miguel sentiu o rosto queimar. Ele se encolheu, o encanto do momento quebrado pela crueldade gratuita daquelas palavras. Isabela endureceu o olhar. "Este Enzo é Miguel. Um artista de verdade, com um talento que você não encontraria nem em 1.000.000 de anos. Ele está aqui para aprender como funciona um estúdio, algo que talvez você devesse fazer também, em vez de depender de um software para afinar sua voz." A resposta foi tão afiada e direta que Enzo recuou um passo, surpreso. O desprezo em seu rosto se transformou em uma raiva mal disfarçada. A atenção que Isabela, a toda poderosa chefe, estava dispensando àquele garoto vindo do nada, era um ultraje para ele. Enzo se via como a estrela principal da gravadora, o futuro da música pop, e a presença de Miguel era uma afronta pessoal. "Cuidado, Isabela", sibilou Enzo em um tom baixo para que apenas ela o ouvisse, enquanto lançava um olhar venenoso para Miguel. "Às vezes, quando você remexe no lixo, acaba se sujando." Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do estúdio, deixando para trás um silêncio pesado e desconfortável. A alegria de Miguel se dissipou, substituída por uma dor aguda e uma vergonha que ele não sabia como processar. As palavras de Enzo o haviam despido de toda a magia das últimas semanas e o lembrado de sua origem, de sua pobreza, como se fosse um crime. Isabela se ajoelhou na frente dele, forçando-o a olhá-la nos olhos. "Miguel, escute. Neste mundo você vai encontrar muitas pessoas como o Enzo. Pessoas pequenas que se sentem ameaçadas por aquilo que não entendem e que não podem comprar. O seu talento, a sua verdade, a inveja dele será a prova do seu brilho." Ela segurou os ombros dele com firmeza.
Você não pode deixar que palavras como as dele te diminuam. Elas não definem quem você é. O que te define é a sua música. Ela será a sua armadura e a sua arma. Ela será a sua resposta a todos os Enzos do mundo. Você me entendeu? Miguel assentiu, as lágrimas presas na garganta. Ele entendeu. Naquele dia, ele aprendeu que sua jornada não seria apenas sobre aprender a tocar e a cantar. Seria também sobre aprender a ser forte. Naquela noite, em seu novo quarto, ele abraçou seu novo violão. As palavras de Enzo ainda ecoavam em sua mente, mas agora se misturavam com as palavras de Isabela. Ele não chorou. Em vez disso, começou a tocar. Seus dedos, que pela manhã dançavam com alegria, agora se moviam com uma nova intensidade, uma urgência febril. Ele não estava apenas praticando, estava forjando sua armadura, nota por nota. A melodia que surgiu não era triste nem alegre, era desafiadora, resiliente, uma canção de um menino cujo coração acabara de descobrir que para alcançar as estrelas, primeiro precisaria aprender a enfrentar as sombras. A ascensão havia começado, mas o conflito estava apenas despertando. Os meses seguintes foram uma imersão completa. A vida de Miguel passou a girar em torno de uma rotina disciplinada que, longe de ser um fardo, era o ar que ele respirava. As manhãs eram dedicadas à escola e ao tutor, onde ele se empenhava para absorver cada lição, sabendo que a oportunidade que recebera era um pacote completo, um investimento em sua mente tanto quanto em sua voz. As tardes eram o seu santuário. As aulas com o maestro Antônio se tornaram conversas musicais, onde o professor, cada vez mais admirado, dava a Miguel a liberdade para explorar suas próprias composições. O encontro com Enzo, embora doloroso, havia acendido uma nova chama em Miguel. A dor da humilhação foi o carvão que, sob a pressão da resiliência, começou a se transformar em diamante. Ele canalizou a confusão e a mágoa para o único lugar onde se sentia seguro: a música. Sentado em seu quarto com o violão que Isabela lhe dera no colo, ele compôs uma nova canção. Não era uma melodia de tristeza como as que cantava na rua, mas uma declaração de força. Chamava-se Minha Voz, e sua letra falava sobre não se calar, sobre encontrar poder na própria identidade, não importando de onde se viesse. Podem quebrar as cordas, fechar as cortinas, mas não calam a voz que vem das minhas ruínas, pois cada pedra que me atiraram, eu usei para construir meu castelo. Ele mostrou a canção para Isabela em uma de suas sessões de acompanhamento. Enquanto ele cantava, ela permaneceu em silêncio, mas ele viu uma expressão de orgulho feroz em seus olhos. Ela não via mais apenas um menino talentoso, via um jovem artista forjando sua armadura. O talento de Miguel começou a se tornar um comentário recorrente nos corredores da Starlight. Os engenheiros de som elogiavam sua afinação perfeita. Os músicos de estúdio admiravam sua habilidade de improvisação. E até Lúcia, a assistente inicialmente cética de Isabela, foi pega uma vez, sorrindo discretamente ao ouvi-lo tocar. Toda essa atenção positiva, no entanto, era como combustível para o fogo do ressentimento de Enzo. Ele via o crescimento de Miguel não como a ascensão de um colega, mas como uma invasão a seu território. A autenticidade de Miguel era um espelho que refletia a superficialidade de sua própria música, e ele odiava o que via. Enzo, cuja carreira fora pavimentada com o dinheiro e as conexões de seu pai, não conseguia compreender como aquele garoto do nada podia conquistar com verdade o que ele lutava para conseguir com artifícios. Seus encontros com Miguel nos corredores eram marcados por olhares de desprezo e comentários sarcásticos lançados como farpas venenosas. Isabela percebeu que era hora de testar a força de Miguel em um ambiente mais desafiador.
A Starlight Records realizava anualmente um showcase interno, um evento exclusivo para funcionários, artistas, parceiros de negócios e, crucialmente, os investidores da gravadora. Era uma noite para celebrar os sucessos do ano e apresentar novas apostas. Miguel, eu quero que você se apresente no showcase, anunciou Isabela em uma tarde. Será uma única música. Quero que cante Minha Voz. Quero que eles vejam o que eu vejo. O pânico e a excitação se misturaram no estômago de Miguel. Apresentar-se para todas aquelas pessoas importantes, para os investidores, a ideia era aterrorizante. Eu não sei, Isabela. E se eu não for bom o suficiente? Você é mais do que bom o suficiente, ela respondeu com firmeza. O medo é natural. A coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Confie na sua música, ela nunca te abandonou. E nos dias que antecederam o evento, a tensão era palpável. Dona Aurora, percebendo a ansiedade do neto, tornou-se seu porto seguro. Ela não entendia de contratos ou de showcases, mas entendia de alma. Na noite do evento, enquanto Miguel se arrumava, vestindo uma camisa nova e calças que Isabela fizera questão de comprar para ele, Dona Aurora segurou seu rosto entre as mãos. Não se esqueça de quem você é, meu filho, disse ela, os olhos sábios fixos nos dele. Você não é o menino que eles tiraram da rua. Você é o Miguel, meu neto, um menino de coração bom que tem o dom de tocar as pessoas. Quando subir naquele palco, não cante para os ricos ou para os importantes. Cante para a sua avó como você sempre fez. Cante com a alma, meu filho. O resto é só barulho. As palavras dela o centraram. Ele chegou à Starlight Records, sentindo-se nervoso, mas com um propósito. O local do evento era um auditório moderno, dentro do próprio prédio da gravadora. Elegantemente decorado, com garçons servindo canapés e bebidas. Miguel se sentia um peixe fora d'água, mas se agarrou à sua única certeza, seu violão, seguro em seu estojo. Enzo, que seria a atração principal da noite, desfilava pelo local como se fosse o dono, cercado por um pequeno séquito. Quando seus olhos cruzaram com os de Miguel, ele abriu um sorriso de escárnio e se aproximou. Olha só, se não é a atração de caridade da noite, zombou Enzo, alto o suficiente para que algumas pessoas ao redor ouvissem. Pronto para fazer o pessoal chorar com suas musiquinhas tristes, favelado? Meu pai, disse ele, apontando com a cabeça para um homem de terno caro que conversava com outros empresários. Vai adorar o entretenimento exótico. Miguel sentiu o sangue subir ao rosto, mas respirou fundo, lembrando-se das palavras de Dona Aurora e de Isabela. Ele não respondeu. Apenas segurou o estojo de seu violão com mais força e se afastou, buscando um canto tranquilo nos bastidores para se concentrar. Sua indiferença pareceu enfurecer Enzo ainda mais. Aquele menino deveria se encolher, deveria temê-lo, mas em vez disso, ele demonstrava uma dignidade que Enzo não conseguia abalar com meras palavras. E isso o levou a decidir que palavras não seriam suficientes. A noite avançou. Vários artistas se apresentaram. Então, o mestre de cerimônias anunciou. E agora, uma aposta pessoal da nossa CEO, Isabela Fontana. Um jovem talento com uma voz que promete tocar a todos nós. Recebam com uma salva de palmas, Miguel. O coração de Miguel deu um salto. Era a sua vez. Com as mãos suando, ele caminhou até o canto onde havia deixado seu violão. Abriu o estojo e seu coração parou. O que viu foi um cenário de pesadelo. A corda mais fina, a mizinha, estava arrebentada, suas duas pontas soltas sobre a madeira. Outras duas cordas estavam completamente frouxas. E para completar o desastre, uma das tarraxas de afinação, a pequena peça de metal que tensiona a corda, estava torta, visivelmente forçada e danificada. Era um ato de sabotagem claro, cruel e preciso. Levaria tempo e ferramentas para consertar, tempo que ele não tinha.
Do palco, ele ouviu seu nome ser chamado novamente, desta vez com uma ponta de impaciência. Miguel, estamos te esperando. O pânico o envolveu como um manto gelado. Ele olhou ao redor, desesperado, mas os outros músicos já haviam guardado seus instrumentos. Do outro lado da coxia, ele viu Enzo, encostado na parede, com um sorriso triunfante e perverso no rosto. Foi ele. Não havia dúvida. Miguel ficou paralisado, o violão sabotado em suas mãos, o som dos aplausos se transformando em um murmúrio confuso da plateia. Isabela o olhava da primeira fila, a testa franzida em preocupação. Aquele deveria ser o momento de sua afirmação, a prova de que ele pertencia àquele lugar. Mas, nas mãos de seu rival, transformou-se em um palco montado para a sua humilhação pública. Sozinho, com o coração martelando contra as costelas e o som do silêncio expectante da plateia pesando sobre ele, Miguel enfrentava o maior e mais cruel desafio de sua jovem vida. O sonho estava prestes a virar um pesadelo. O tempo pareceu congelar. Para Miguel, o mundo se resumiu a 3 pontos de uma geometria cruel. O violão quebrado em suas mãos, o brilho triunfante nos olhos de Enzo do outro lado da coxia e o feixe de luz solitário no palco que o aguardava como um cadafalso. O som do seu nome, chamado pela segunda vez pelo mestre de cerimônias, ecoou em seus ouvidos não como um convite, mas como o martelo de um juiz. O pânico era uma inundação gelada, subindo por suas pernas, paralisando seus membros, afogando seus pensamentos. Seu primeiro instinto foi fugir. Correr para fora dali, para longe daquelas luzes, daqueles olhares, daquele sorriso peçonhento de seu rival. Correr de volta para a segurança de seu apartamento, para o abraço de sua avó, para um mundo onde o fracasso era silencioso e privado. A humilhação que se desenhava à sua frente era um monstro grande demais. Ele falharia com Isabela, que apostara tudo nele. Falharia com seus professores. Falharia consigo mesmo. A vergonha era um gosto amargo em sua boca. Ele deu um passo para trás, em direção à escuridão das coxias, pronto para se deixar engolir pelas sombras. Mas então, ao baixar os olhos para o instrumento arruinado, ele não viu apenas a madeira nobre e as cordas de aço. Em um flash, ele viu seu velho violão, aquele com a madeira lascada e o som fanhoso que tantas vezes ele tocara com 1 ou 2 cordas a menos porque não havia dinheiro para comprar novas. Lembrou-se do som de sua própria voz, lutando contra as buzinas e o falatório da rua, tentando se fazer ouvir. A perfeição nunca fora sua condição de partida. A música, para ele, sempre fora um ato de sobrevivência, não de exibição. E então, como uma âncora em meio à tempestade, a voz de sua avó soou clara em sua mente. Cante com a alma, meu filho, o resto é só barulho. O violão era barulho, a sabotagem era barulho, o sorriso de Enzo era barulho, o medo da plateia era barulho. O que restava quando todo o ruído se dissipava? Apenas sua alma e sua voz. Uma nova clareza cortou o nevoeiro do pânico. Enzo podia quebrar seu violão, mas não podia quebrar sua essência. Ele podia roubar sua ferramenta, mas não seu dom. Uma onda de desafio, nascida do mais profundo desespero, subiu por seu corpo, empurrando a maré de medo para trás. Com uma decisão súbita que surpreendeu a si mesmo, Miguel gentilmente colocou o violão quebrado de volta em seu estojo, como se o pusesse para descansar. Ele fechou a tampa, um ato simbólico de deixar para trás a arma do crime e a prova da sabotagem. Ele não iria se apresentar como uma vítima. Ele se apresentaria como um artista. Respirando fundo, ele caminhou para fora da escuridão e entrou na luz. A plateia, que começava a cochichar em confusão, silenciou-se ao vê-lo emergir de mãos vazias. Ele caminhou lentamente até o centro do palco, parando em frente ao pedestal do microfone. Sob os holofotes, ele parecia ainda menor e mais frágil.
Na primeira fila, o rosto de Isabela era uma máscara de preocupação e perplexidade. Do outro lado do palco, o sorriso de Enzo vacilou, substituído por uma curiosidade confusa. O plano era que o garoto anunciasse a derrota, não que enfrentasse o público de peito aberto. Miguel ajustou o microfone à sua altura. Sua mão tremia visivelmente. Ele engoliu em seco o som amplificado pelo sistema de som do auditório. "Boa noite", disse ele, sua voz um fio, mas surpreendentemente estável. Os olhos de centenas de pessoas estavam fixos nele. Eu ia tocar uma canção para vocês com o meu violão, mas ele teve um problema de última hora." Um murmúrio percorreu a plateia. Enzo cruzou os braços, um sorriso de satisfação começando a se formar novamente em seus lábios. A humilhação estava prestes a se concretizar. "Mas eu aprendi há muito tempo", continuou Miguel, levantando o queixo e olhando para além das luzes, como se procurasse o rosto de sua avó na multidão, "que a música não está na madeira nem nas cordas." Ele levou a mão ao peito. "Ela está aqui." A simplicidade e a sinceridade daquelas palavras criaram uma onda de silêncio absoluto. Isabela sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquela era a essência do menino que ela descobrira na rua. "O nome desta canção é Minha Voz", disse Miguel. "E hoje é tudo o que eu tenho para oferecer a vocês." Ele fechou os olhos, isolando-se de tudo. Ignorou o auditório, as luzes, o medo. Buscou dentro de si aquele lugar quieto onde a música nascia. O mesmo lugar que ele encontrava em seu quarto escuro ou no degrau empoeirado da calçada. E então ele cantou, a capela. Sem o violão para preencher o espaço, sua voz nua e crua flutuou pelo silêncio do auditório com uma pureza e uma força devastadoras. Nascido do silêncio, criado no talvez, um grito de esperança de cada vez. Cada nota era perfeita, carregada com a emoção crua do momento. A ausência de instrumentos desnudou a canção até sua alma, forçando todos a se concentrarem na letra, na melodia, na história que estava sendo contada não apenas pelas palavras, mas pela própria circunstância da performance. Podem quebrar as cordas, fechar as cortinas, mas não calam a voz que vem das minhas ruínas. Ao cantar essa estrofe, ele abriu os olhos e por um breve instante seu olhar encontrou o de Enzo. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma afirmação inabalável. O sorriso de Enzo desapareceu por completo, substituído por uma expressão de choque e incredulidade. Seu plano havia falhado de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Ele não havia silenciado Miguel, ele o havia libertado. Ele o transformara no protagonista de uma história de superação que se desenrolava ao vivo, diante das pessoas mais importantes da indústria. Pois cada pedra que me atiraram, eu usei para construir meu castelo. A performance de Miguel era mais do que uma canção. Era um ato de desafio, era a resposta mais eloquente e poderosa que ele poderia dar à crueldade de seu rival. Ele cantava sobre resiliência enquanto a personificava. Ele cantava sobre ter sua voz como única arma no exato momento em que a usava como tal. Isabela, na primeira fila, já não continha as lágrimas. Elas escorriam livremente por seu rosto. Lágrimas de um orgulho tão intenso que doía. O investidor ao seu lado, o pai de Enzo, olhava para o palco com uma expressão de espanto absoluto. Quando a última nota da canção pairou no ar e se dissolveu, o silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Durou 1, 2, 3 segundos. Um silêncio carregado de emoção, de admiração, de um respeito profundo. E então o auditório explodiu. Não foram aplausos educados. Foi uma ovação estrondosa, um rugido de aprovação que sacudiu as paredes. As pessoas se levantaram, uma após a outra, batendo palmas com uma energia contagiante.
Era uma aclamação genuína, uma rendição coletiva ao poder daquela performance crua e verdadeira. Miguel abriu os olhos, ofegante, e viu a floresta de pessoas de pé, aplaudindo-o. Ele se curvou, trêmulo, as pernas bambas, uma onda de alívio e gratidão lavando o medo de seu sistema. Ele havia enfrentado o monstro e, de alguma forma, vencido. Enquanto saía do palco, o som da ovação ainda em seus ouvidos, ele passou novamente por Enzo. O rosto de seu rival era uma máscara de fúria contida. Seus olhos prometiam que aquilo não terminaria ali. Mas pela primeira vez, Miguel não sentiu medo. Ele havia encontrado sua força. Nos bastidores, Isabela o esperava. Sem dizer uma palavra, ela o envolveu em um abraço forte e protetor. Eu estou tão orgulhosa de você, Miguel, tão orgulhosa que nem consigo expressar em palavras. A carga emocional que antecedia o clímax havia sido liberada. Miguel não apenas sobrevivera ao teste, ele o transformara em seu maior triunfo até então. Ele havia conquistado o coração do público e solidificado sua posição não como um projeto de caridade, mas como um artista de fibra, cuja voz, mesmo despida de tudo, era poderosa o suficiente para silenciar qualquer ruído. A preparação para a verdadeira batalha estava completa. A performance a capela de Miguel no showcase da Starlight tornou-se uma lenda interna da noite para o dia. Nos dias que se seguiram, ele não era mais visto como o protegido de Isabela, mas como um fenômeno em si mesmo. Investidores, antes céticos, ligavam para Isabela, elogiando sua visão e querendo saber mais sobre o garoto da voz nua. A história de sua resiliência no palco se espalhou, amplificando o poder de seu talento. Enzo, por outro lado, tornou-se uma figura fantasmagórica na gravadora. Seu ato de sabotagem, embora não provado publicamente, era um segredo aberto entre os funcionários que estavam nos bastidores. A humilhação de ver seu plano fracassar de forma tão espetacular o consumia, e sua fúria silenciosa era como uma panela de pressão prestes a explodir. Isabela Fontana, no entanto, não era mulher de deixar pontas soltas. No dia seguinte ao showcase, ela solicitou as gravações de todas as câmeras de segurança dos bastidores. Como suspeitava, uma das câmeras, posicionada discretamente perto da área de descanso dos artistas, havia capturado tudo. A filmagem em preto e branco era granulada, mas inconfundível. Enzo, olhando furtivamente ao redor, antes de se aproximar do estojo de Miguel, abrindo-o e com uma crueldade deliberada, danificando o instrumento. Isabela assistiu à gravação 3 vezes, seu rosto se tornando mais frio e determinado a cada repetição. Ela salvou o arquivo em um pendrive e o guardou. Não era uma carta para ser jogada imediatamente, mas um trunfo a ser guardado para o momento certo. O momento do checkmate. Sentindo o momento de virada, Isabela decidiu que não havia mais tempo para desenvolvimento. Era hora de lançar Miguel ao mundo. Ela organizou um evento de lançamento para a imprensa em um dos teatros mais prestigiados de São Paulo, um lugar acostumado a receber grandes nomes da música. Seria a apresentação oficial de Miguel à mídia, a críticos, jornalistas e influenciadores digitais. Sua estratégia era clara: contar a história de Miguel, mas focar na força de seu talento, culminando em uma performance que não deixaria dúvidas. No dia do evento, o teatro pulsava com uma energia de antecipação. Dezenas de fotógrafos se acotovelavam na entrada, os flashes disparando incessantemente. Miguel, observando dos bastidores, sentiu um arrepio, mas desta vez não era de medo. Era de adrenalina. Ao seu lado, Dona Aurora, usando um vestido novo e elegante que Isabela insistira em lhe dar, segurava sua mão. Seus olhos brilhavam de orgulho. Ela era a sua rocha, a sua verdade em meio àquele turbilhão de luzes e sons. "Lembre-se do nosso apartamento, meu filho", ela sussurrou. "Lembre-se do som da sua voz quando não tínhamos nada.
É a mesma voz, é o mesmo coração. Ele assentiu, beijou a mão dela e se dirigiu ao palco quando foi anunciado. Desta vez, seu violão, perfeitamente reparado e afinado, estava seguro em suas mãos. Ele se sentou no banquinho no centro do palco, sob um holofote solitário. O silêncio da plateia era denso. Ele não começou com sua nova canção de desafio. Em vez disso, dedilhou os acordes melancólicos e familiares da canção da alma. A música sobre sua avó, sobre a casa de vento e o teto de céu. Ele levou a plateia de volta à rua empoeirada de Cotia, à sua origem sem vergonha, sem artifícios. Sua voz, madura e controlada, preencheu cada canto do teatro, contando sua história com uma honestidade que desarmava. Ao final, muitos na plateia, jornalistas cínicos e críticos endurecidos, enxugavam os olhos discretamente. Em seguida, sem pausa, ele atacou os acordes de Minha Voz. A mudança de tom foi elétrica, a melancolia deu lugar a uma força vibrante. A performance foi ainda mais poderosa do que no showcase, pois agora não era apenas um ato de desafio, mas uma declaração de vitória. Quando a última nota soou, o teatro explodiu em uma ovação ainda mais forte do que a anterior. O plano era seguir com uma sessão de perguntas e respostas, mediada por Isabela. Mas enquanto Miguel e Isabela se sentavam, um movimento brusco na lateral do palco chamou a atenção de todos. Enzo, que assistia a tudo das sombras, o rosto contorcido em uma máscara de inveja e desespero, não suportou mais. Em um ato de pura imprudência, ele arrancou o microfone da mão de um jornalista da primeira fila e subiu os degraus do palco. "É tudo uma farsa!" gritou ele, a voz distorcida pela raiva e pelo áudio mal ajustado. "Uma mentira!" A segurança se moveu para intervir, mas Isabela fez um sinal sutil para que esperassem. Seus olhos estavam fixos em Enzo, frios como gelo. "Vocês estão todos comprando essa historinha de coitado", continuou Enzo, gesticulando descontroladamente para Miguel. "Esse drama, essa música triste, a performance corajosa, é tudo marketing, uma fraude criada por ela." Ele apontou para Isabela, "para vender discos. Ele não é um artista, é um produto, um indigente que ela fantasiou para comover vocês." O ar ficou pesado. As câmeras que estavam focadas em Miguel viraram-se todas para Enzo, capturando seu colapso em tempo real. Miguel o observava, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Isabela levantou-se lentamente, caminhou até o púlpito e pegou o microfone principal. Sua calma era aterrorizante. "Obrigada, Enzo, por levantar um ponto tão interessante. Você fala em fraude, em falta de autenticidade. Você questiona o caráter do Miguel." Ela fez uma pausa, olhando para a plateia e depois para Enzo. "Talvez, então, seja um bom momento para falarmos sobre caráter." Com um aceno de cabeça quase imperceptível em direção à cabine técnica no fundo do teatro, ela deu o comando. A tela gigante atrás do palco, que exibia o logotipo de Miguel, piscou e ficou preta. E então, as imagens da câmera de segurança começaram a rolar. O público assistiu, em silêncio absoluto, à cena muda e em preto e branco de Enzo, sabotando o violão de Miguel nos bastidores do showcase. Cada movimento furtivo, cada ato de destruição foi projetado em tamanho gigante para que todos vissem. A revelação foi brutal, inegável e devastadora. Um único e longo coletivo ecoou pelo teatro. Enzo congelou. A cor sumiu de seu rosto. Ele olhou da tela para a plateia, para os rostos chocados, para os celulares que agora o gravavam, e o castelo de sua arrogância desmoronou em pó. Ele estava nu, exposto, sua maldade revelada da forma mais pública e humilhante possível. Seu pai, na plateia, cobriu o rosto com as mãos. Todos os olhos se voltaram para Miguel, esperando sua reação. Esperavam raiva, um grito de justiça, uma condenação. Mas Miguel, vendo a figura patética e quebrada de Enzo, sentiu apenas pena.
Ele se levantou, pegou o microfone de Isabela e caminhou até ficar a poucos metros de seu rival. Sua voz, quando falou, não era de acusação, mas de uma compaixão que era, em si, o golpe final. "Eu te perdoo, Enzo", disse ele, com uma clareza que silenciou até o último clique das câmeras. Enzo ergueu a cabeça, incrédulo. "Essa raiva que você sente não é por minha causa, é sua", continuou Miguel. "Você tem tudo. Um pai que te apoia, dinheiro, oportunidades, mas você não tem a sua própria música, e enquanto você não a encontrar, vai sempre precisar tentar silenciar a dos outros." Ele fez uma pausa, o silêncio sendo preenchido apenas pela respiração coletiva do público. "Eu espero de verdade que um dia você encontre a sua paz, que encontre a sua voz." Foi um nocaute moral. Miguel não precisou levantar a voz nem humilhar seu oponente. Ele o desarmou com graça. Ele triunfou não apenas com seu talento, que já havia conquistado a todos, mas com uma força de caráter que deixou o público em reverência. Enquanto a segurança finalmente subia ao palco para escoltar um Enzo catatônico e derrotado para fora, a imprensa explodiu. Mas a história da noite não era mais a sabotagem. Era a extraordinária demonstração de talento, resiliência e, acima de tudo, de perdão de Miguel. O clímax havia chegado e passado, e no final, o menino da rua não apenas venceu a batalha, ele redefiniu os termos da vitória. O evento de lançamento de Miguel não gerou apenas manchetes, gerou uma onda de choque que reverberou por toda a indústria musical e pela mídia. No dia seguinte, os jornais e portais de notícias não falavam apenas do nascimento de uma nova estrela, mas da história por trás dela. As manchetes eram unânimes em seu tom. A voz da verdade, Miguel conquista o Brasil com talento e perdão, o nocaute moral, como um menino e seu violão desmascararam a farsa da fama. Mais que um artista, um exemplo. A história de Miguel se tornou um símbolo de esperança, um conto de fadas moderno onde a bondade e o caráter se provaram mais poderosos que a inveja e o dinheiro. As consequências para Enzo foram rápidas e brutais. A Starlight Records emitiu um comunicado oficial no mesmo dia, anunciando o rompimento imediato e irrevogável de seu contrato, citando conduta antiética e atos prejudiciais à integridade da gravadora e de seus artistas. O vídeo da sabotagem viralizou. O pai de Enzo, um homem de negócios respeitado, publicou uma carta aberta pedindo desculpas a Miguel, a Dona Aurora e a Isabela, e anunciou uma doação substancial para uma instituição de caridade em um ato de contrição pública. Enzo desapareceu. Sem o apoio da gravadora e a proteção do pai, que finalmente fora forçado a enxergar o caráter do filho, sua carreira implodiu. Boatos diziam que ele havia saído do país, uma figura exilada pela própria arrogância. Sua tentativa de apagar a luz de Miguel acabara por jogá-lo em uma escuridão definitiva. Enquanto o mundo exterior processava o drama, a vida de Miguel florescia. Seu primeiro álbum, intitulado Canção da Alma, foi lançado 2 semanas depois e alcançou um sucesso estrondoso. Era um fenômeno. As pessoas não compravam apenas as músicas, compravam a verdade contida nelas. As canções que nasceram da dor, da saudade e da esperança na periferia de Cotia agora ecoavam em rádios e lares por todo o país. O álbum alcançou o disco de platina em tempo recorde. Com o primeiro grande cheque que recebeu, Miguel não comprou carros de luxo ou roupas de grife. Sua primeira e única prioridade era Dona Aurora. Ele comprou uma casa para ela, não uma mansão fria e impessoal em um condomínio fechado, mas uma casa térrea, espaçosa e cheia de luz, com um grande quintal e um jardim em um bairro tranquilo de Cotia. Perto o suficiente de suas raízes para que não se sentissem estranhos, mas com todo o conforto e a segurança que ele sempre sonhara em lhe dar. Contratou os melhores médicos para cuidar dela,
e com tratamento adequado e um ambiente livre de umidade e estresse, a saúde de Dona Aurora se restabeleceu completamente. Vê-la caminhar pelo jardim, regando as flores sem a sombra da tosse ou da preocupação, era para Miguel o verdadeiro prêmio, o maior de todos os discos de platina. A fama não o mudou. Isabela, agindo como uma leoa protetora, o blindou dos excessos da indústria. Ele continuou sendo o menino quieto, observador e de coração generoso. Sua amizade com Isabela se aprofundou, transformando-se em um laço quase de mãe e filho. Ela, por sua vez, encontrou em Miguel um novo propósito. Redirecionou o foco da Starlight Records, buscando artistas mais autênticos, valorizando a composição e a verdade acima das tendências fabricadas. Miguel havia, sem querer, curado não apenas a si mesmo, mas também o cinismo de sua mentora. Cerca de um ano após seu lançamento, quando seu nome já estava consolidado como um dos maiores talentos de sua geração, Miguel sentiu que era hora de cumprir uma promessa que fizera a si mesmo. Ele voltou ao bairro onde cresceu. As ruas ainda eram empoeiradas, as casas ainda eram humildes, mas algo estava diferente. Um pequeno prédio, antes um galpão abandonado, havia sido completamente reformado. Na fachada, uma placa de madeira entalhada dizia Casa da Canção Aurora. Era o projeto de sua fundação, uma escola de música gratuita para as crianças da comunidade. Com o apoio financeiro de sua carreira e a gestão de Isabela, o local foi equipado com salas de aula, isolamento acústico e dezenas de instrumentos novos. Violões, teclados, baterias. Era um oásis de esperança no meio da paisagem de dificuldades. No dia da inauguração, o lugar estava cheio. Crianças de olhos brilhantes corriam por toda parte, tocando maravilhadas nos instrumentos. Isabela estava lá, sorrindo discretamente de um canto. E na primeira fila, em uma cadeira de honra, estava Dona Aurora, o rosto iluminado por uma felicidade serena. Miguel subiu ao pequeno palco montado no pátio. Ele não usava um figurino de show, apenas uma camiseta simples e um jeans. A multidão, formada pelos moradores de sua antiga vizinhança, o aplaudiu com um carinho familiar. Ele poderia ter feito um discurso sobre superação, sobre vencer na vida. Mas fiel à sua essência, ele escolheu falar com sua música. Sentou-se na beirada do palco, do mesmo jeito que se sentava na calçada, e olhou para as crianças à sua frente. Depois, seus olhos encontraram os de sua avó. E ele começou a tocar uma canção nova, uma melodia suave e otimista que ninguém nunca tinha ouvido. O chão que era de terra, hoje tem uma semente. A canção que era prece, hoje é voz de tanta gente. Não é sobre chegar ao topo, nem sobre ter o que não tinha. É sobre plantar uma flor no quintal da vizinha. Enquanto cantava, a jornada de sua vida passava diante de seus olhos. O menino solitário com um violão velho, a moeda trocada por uma canção, a mulher no carro de luxo, o palco, a sabotagem, a vitória. Tudo o havia levado àquele momento. Não a fama ou a riqueza, mas a capacidade de retribuir, de transformar sua dor em uma ponte para os sonhos de outras crianças. Ao final da canção, ele não esperou pelos aplausos. Desceu do palco, foi até sua avó e a abraçou. O aplauso que veio foi ensurdecedor, mas para Miguel, o único som que importava era a batida tranquila do coração de Dona Aurora contra seu peito, um coração agora em paz. O sol de fim de tarde em Cotia, já declinante, lançava longas sombras sobre o pátio, tingindo a cena com tons de laranja e roxo. Era a mesma luz do dia em que tudo começara. Mas agora, em meio à sinfonia da comunidade, uma nova melodia, mais forte e mais clara, se erguia. A melodia da esperança, tocada por muitas mãos, cantada por muitas vozes. A canção que, uma vez nascida da alma de um menino, agora pertencia a todos. E essa
Era uma melodia que jamais seria silenciada. Agora, eu quero saber se você gostou dessa história. E quero saber de qual cidade ou estados você está assistindo. Se curtiu a história, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ver mais histórias como essa todos os dias.